Canal Leigomania, falando só de meio ambiente e seus problemas insolúveis. Insolúveis? Não para a indústria do lixo. Propostas para soluções rápidas e definitivas para cada um deles. É o que pretendemos apresentar aqui. Sabia que tudo depende de nós? Eu e você? Seja um ativista do meio ambiente. Pense, reflita. Quando você não está fazendo nada em favor do meio ambiente, você está, com certeza, contribuindo para a destruição do mesmo. Compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando do assunto do Leigomania? Muito bem, hoje vamos concluir a série dos 3 vídeos que nos comprometemos a apresentar sobre o tema a respeito do conhecimento de Deus, com a palavra o Leigomania. Fala, Francisco. Ok, Igor, obrigado pela parceria. Pois é, pessoal, vamos então à conclusão do nosso singelo trabalho. Recapitulando o que dissemos no último tópico do segundo vídeo desta série, sobre a representação da Trindade Santa na matéria existente em todo o universo, qual seja Deus igual à terra, o Espírito Santo igual à água e o Filho, Jesus, igual à luz, a fim de darmos continuidade e concluir o assunto em pauta. Vamos relembrar o nosso texto básico. Diz assim, aspas, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fecha aspas. Está em João capítulo 4, verso 25. Antes, porém, eu gostaria de dizer a vocês que eu não tenho a pretensão de querer convencer o mundo a aceitar, ou melhor, concordar com as minhas ideias sobre um assunto tão sério como o que estamos tratando aqui, ao colocarmos, embasados unicamente em textos claros da Palavra de Deus, as comparações do Ser Supremo, o Criador de tudo que existe, com a sua obra criada. Se você me acompanhou até aqui e vai continuar me ouvindo até o final deste vídeo, eu quero dizer a você que será isto para mim uma grande honra, o que me fará também sentir plenamente gratificado, pelo que muito o agradeço desde já, ok? Muito bem, vamos lá então. O questionamento, entre aspas, como é Deus, do qual estamos falando, não seria de forma nenhuma para ser tratado por um leigo. Entretanto, estou obedecendo a um impulso, o qual julgo ser da parte de Deus, uma vez que não estou respondendo à difícil pergunta, mas apenas mostrando o que a Bíblia, a Palavra de Deus, que é a principal fonte de toda a revelação divina para o mundo, tem a nos dizer sobre os nossos questionamentos e nos mostre com informações não indiretas, mas com linguagens claras ou imagens, quando necessárias, das coisas que não puderam ainda nos ser reveladas. Isto posto, passaremos então às argumentações sobre as 3 formas materiais representativas na matéria existente das 3 pessoas da Santíssima Trindade no âmbito universal. Tópico 6º. A materialidade de Deus. A terra. Já vimos que o próprio Deus, falando a Moisés, disse que a terra em que estava pisando era santa. Ela, a terra, toda a terra, não é somente santa, mas sagrada, bendita, sustentadora, é tudo de bom e maravilhoso para encantar, alegrar com as suas montanhas, mares, lagos, rios e florestas. É chamada de Mãe Terra porque ela dá a tudo o que tem vida, o alimento, o abrigo, oferece aos seres vivos a possibilidade de viverem em família, reproduzirem, construírem e constituírem os lares, alicerçados no amor, o sentimento básico da felicidade herdado do seu Criador.
A Terra tem sentimentos, ela é extremamente sensível ao modo como é tratada pelos seus habitantes, os seres vivos do reino animal, aos quais ela se mostra sempre agradecida. Mas, entretanto, uma das várias espécies a maltrata justamente a única que é racional, o bicho-homem, parênteses, ímpio, tirano, malvado, egoísta, pecador, fecha parênteses, que a está devastando criminosa e impiedosamente, quase conseguindo destruí-la por completo. Só não o consegue porque ela, a Terra, é forte e tem o poder tanto para se defender e resistir aos ataques, como para reconstituir-se e permanecer para todo sempre. Quanto aos demais animais, ditos irracionais, esses não causam nenhum problema à Mãe Terra. Pelo contrário, eles a recompensam com comportamentos adequados, inteligentes e até éticos, acredita? Numa parceria positiva em favor do equilíbrio ecológico perfeito em todo o ambiente terreal. Porém, só onde ainda não está presente o homem natural, parênteses, animal, é claro. Quando você maltrata a terra e as obras da criação, você está maltratando a Deus. Lembre-se sempre disto. A história do povo de Israel é uma prova evidente de que, na sua formação, sempre foram ensinados a respeitar, cuidar e proteger não só a terra, mas as águas e toda a obra da criação. Aspas. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar e o furtar, e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Por isto a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar serão tirados. Fecha aspas. Oséias, capítulo 4, versos 1 a 3. Isto há 746 anos antes de Cristo. Pelo que eles são, até os dias presentes, líderes mundiais, exemplares em recuperar terras degradadas, como em seu pequeno país, fazendo-as produzir admiravelmente toda a sorte de frutos e reses para sustentação da vida comum a todos os seres viventes. A Terra tem o poder. Veja bem, o pequenino planeta tem papel fundamental na composição do cosmos, muito embora seja, em comparação aos demais elementos espaciais, tão pequenina que seria quase imperceptível diante da enormidade dos demais astros e estrelas, porém é muito especial. Possui características e elementos que, se existem em outras partes do universo, ainda não sabemos. Por exemplo, ela tem o poder de germinar, dar vida e fazer crescer a flora e a fauna, riquíssimas e essenciais na sustentação da vida de todos os seres vivos, também gerados por ela. E também tem o poder de gerar em seu interior os materiais fósseis e minerais utilizados nas indústrias e ainda os materiais nobres, como o cobiçado ouro e as pedras preciosas de rara beleza e valor. Tudo isso em abundância, o tempo todo e de forma dinâmica e contínua, através de fontes inesgotáveis. É um milagre a cada segundo que se realiza diante dos nossos olhos, que para a maioria das pessoas passa despercebido, mas para o crente agradecido é o que dá sentido à vida.
ela, a terra, é essencial, é tudo. Mas temos ainda uma característica muito importante da terra, que é a firmeza que ela possui em si mesma no espaço. Desculpa. Mas esta característica não é exclusividade dela. Todos os demais objetos do espaço sideral a possuem, o que comprova que esse grandioso conjunto de corpos celestiais estão todos interligados, ou seja, é um corpo só. Mesmo sabendo que a única explicação racional para esse fenômeno nós só a encontramos na Bíblia, por curiosidade, resolvi pesquisar no Google a melhor resposta à pergunta, aspas, o que sustenta a Terra no espaço? Fecha aspas. Ao que fui muito feliz encontrando a resposta em um artigo do pastor Jefferson Magno Costa, o qual tomei a liberdade de copiar e transcrever. Como passo a fazer? Aspas. Além de crerem em muitas tolices e infantilidades, as nações antigas que tiveram o povo hebreu como peregrino, escravo e vizinho, faziam uso de diversas fantasias para explicar como a terra permanece suspensa no espaço. Os egípcios não a imaginavam de forma redonda, parênteses, apesar de acreditarem em que ela havia surgido de um ovo, fecha parênteses, e sim de forma plana e quadrada, com 5 gigantescos pilares, sustentando-a, um em cada canto e o quinto no meio. Uma nação cuja arquitetura produziu as imensas e admiráveis pirâmides, jamais poderia admitir que a terra não tivesse embaixo de si um alicerce sólido. Da mesma forma, os gregos, com toda a sua evolução científica, artística e filosófica, não conseguiram explicar de maneira menos fantasiosa o modo como a Terra mantém-se suspensa no espaço. Diziam eles que um gigante chamado Atlas fora condenado por Zeus, parênteses, o Deus supremo dos gregos, fecha parênteses, a sustentar a terra eternamente sobre os seus ombros, conforme os padeiros carregam cestos de pão, com a cabeça sempre curvada para frente. Porém, se alguém lembrasse de perguntar em que o gigante Atlas apoiava os seus pés, os gregos não sabiam responder e mudavam de assunto. Os antigos hindus, continua o reverendo Jefferson, também faziam uso de uma explicação interessante quando a conversa caía sobre esse tema. Diziam eles que a terra estava apoiada sobre as costas de um imenso elefante. O elefante, por sua vez, estava apoiado no casco de uma grande tartaruga, e esta nadava nas águas de um imenso oceano cósmico espacial. Diante de tantas explicações tolas, continua o pastor Jefferson em seu artigo, era de se esperar que a Bíblia tivesse sido afetada por tais crendices, pois os judeus viveram entre esses povos. Porém, quão grandiosamente acima dessas infantilidades estiveram os homens a quem Deus usou como escritores da Bíblia. Quão grandiosamente acima de todas essas fantasias estava o patriarca Jó, quando escreveu por volta de 16 séculos antes de Cristo, sob a inspiração do Espírito Santo. Aspas, ele, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Jó, capítulo 26, verso 7.
Nenhum cientista teria definição melhor para a invisível força da gravidade do que esta empregada por Jó. Mas como o velho patriarca veio a saber disso, ele aprendeu com o maior físico do universo, Deus. Fecha aspas, aqui termina o artigo do reverendo Jefferson. Foi transcrito do blog jeffersonmagnocosta.blogspot.com. Com tantas qualidades especiais, tantas utilidades e uma generosidade maior do que ela própria, a que podemos comparar a Terra? Somente ao seu Criador. Cabe-nos aqui ainda colocar uma palavra inspirada e reveladora do apóstolo Paulo por ocasião de seu discurso no Aerópago de Atenas, conforme registrado em Atos 17:28, quando disse, aspas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, fecha aspas. O que nos leva ao entendimento literal de que estamos ligados a Ele, Deus, através ou por meio da terra. Tópico 7. A materialidade do Espírito Santo. A água. Gênesis verso 2 diz, Gênesis capítulo 1, verso 2 diz, aspas, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Fecha aspas. O Espírito era, ou melhor, é a própria água. Ela não foi criada porque era ou é pré-existente. Veja algumas características exclusivas da água. A. Ela é a única fonte de geração de vida. Ela é essencial para a sustentação da vida. Só com ela, a água, pode haver vida. Vida saudável, vida feliz, com conforto e bem-estar. B. É o elemento que mais contribui para o embelezamento das paisagens, dando um maravilhoso tom verde, sinal de vida aos vegetais. C. Sem ela não há produção de frutos e cereais para alimentar a humanidade. Não há fauna, nenhum ser vivo pode existir. D. No seu dinâmico e inexorável ciclo, através dos estados líquido, sólido e gasoso, ela percorre e alimenta os seres vivos em toda a parte de qualquer ambiente da natureza, o que foi revelado à ciência pela palavra de Deus. Aspas. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Salmo 135, versos 6 e 7. Ela é eterna, uma vez que é permanentemente estável. Você não pode eliminar da face da terra uma molécula sequer da água existente. Ela não aumenta nem diminui seu volume no planeta. Sem ela, nada se planta, nada se cria, nada se constrói, nada se fabrica. G. Ela é a razão de ser de toda a dinâmica que envolve o mistério da vida, a qual confunde a ciência que procura entendê-la e explicar, mas não consegue, parênteses, quando lhes falta o dom da fé, fecha parênteses. O Salmo 104, versos 29 e 30, declara, escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovadas
e assim renovas a face da terra, fecha aspas. A água tem finalmente o seu uso mais sagrado, que é o batismo do novo convertido em Jesus, que derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados, instituído que foi na nova dispensação, porém dando prosseguimento a muitos outros ritos sagrados do Antigo Testamento. Veja quão precioso e significativo é este líquido na execução dos planos divinos para a salvação de nossas almas. É a mesma essência do sangue de Jesus. João 19:34, aspas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água, fecha aspas. O que nos leva ao entendimento de que ser batizado com a água é o mesmo que ser batizado com o Espírito Santo. Por fim, na descrição da visão do apóstolo João, que deveria ser chamado de pai da alegoria da teologia cristã, fecha parênteses, tudo do trono de Deus no reino eterno, em que vamos desfrutar da presença da Trindade Santa, citada claramente em toda a Bíblia, temos a afirmação clara da presença do Espírito Santo em forma de água no livro do Apocalipse, capítulo 22, 1, já aqui citada anteriormente, mas que vale a pena repetir. Aspas. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, fecha aspas, para completar a representação da Santíssima Trindade, com a presença indescritível dessa figura de um rio fluindo do trono do Trino Deus. Que visão maravilhosa esse texto nos proporciona. Glória, aleluia. Todo ser vivo do reino animal ou vegetal tem um corpo composto de água e terra, ou seja, o barro. Esta é a revelação no ensino fundamental teológico, digamos assim, que temos da fonte mais credenciada, a Bíblia, a Palavra de Deus. Concordando com os estudos da ciência moderna, a qual explica que a composição da matéria do nosso corpo físico é a mesma da Terra. Aqui uma oportunidade para uma advertência. Você imagina como esse elemento líquido material, mais precioso do que tudo que temos em todo o universo, essencial à vida, pode ser tão desrespeitado, tão vilipendiado e agredido com toda a sorte de ações perversas oriundas do ser humano, parênteses, desumano e cruel, fecha parênteses, poluindo-o de forma pecaminosa, criminosa e irresponsável. Que insensatez não é o fim do mundo? Tópico 8º. A espiritualidade de Jesus. A luz. Como a materialidade de Jesus não necessita de nenhuma argumentação para ser comprovada, uma vez que ele esteve aqui entre nós, aspas, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, fecha aspas, João 1,14. Mas, pelo fato de muitos não terem lhe dado crédito, não o reconhecendo naquele tempo como o Messias, o enviado de Deus, o que acontece ainda nos nossos dias com muitas pessoas. Portanto, o que temos então de procurar comprovar é a sua condição de filho unigênito de Deus, que possui o Espírito de Deus e veio para salvar o mundo de seus pecados. Entretanto, Jesus Cristo, como a terceira pessoa da Trindade, ou segunda, como queiram, tem a sua representatividade material universal para a qual ele veio. Aspas, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Fecha aspas, João 12:46.
O profeta evangelista, muitos séculos antes do nascimento do Messias, já o nomeou como uma grande luz que havia de resplandecer na região da sombra da morte. Aspas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Fecha aspas. Isaías 9, 2. E Malaquias 4, 2 o anunciou com a qualificação mais legítima da representação da luz salvadora, assim dizendo: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Fecha aspas. É a luz que vivifica e faz crescer. Na nova dispensação da graça, o evangelista João, o precursor da teologia cristã, pura, cristalina, esclarecedora, simples, apropriada para nós leigos, fecha parênteses, nos trouxe a confirmação das profecias antigas sobre o que é Jesus. Aspas. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Fecha aspas. 1,4. Aspas. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Capítulo 1, verso 9. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. 8:12. E o evangelista Mateus nos adverte sobre a responsabilidade de refletirmos e testemunhar essa luz que é Jesus. Aspas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Fecha aspas. Capítulo 5, 14. Jesus, como a luz do mundo, não tem apenas a função de alumiar, mas também de fazer crescer e frutificar, conforme novamente João, aspas, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Fecha aspas, 15, 1, 2. Nós, os seres vivos, tanto do reino animal como do reino vegetal, dependemos totalmente dessa luz bendita para sobrevivermos aqui na Terra. Esta palavra é que nos dá margem para formalizar a ideia do Filho na Trindade, como terceiro elemento essencial na complementação da fonte de todo o poder que emana desse triunvirato bendito, transcendental e, para nós, incompreensível. Jesus tem também a função de proferir a palavra, o verbo, João 1:1, que é outro poder, embora subjetivo, mas infinito, pois através dela, a palavra, todas as coisas foram criadas. Observe como os três elementos trabalham com forças e poderes iguais numa extraordinária interação em todas as suas ações. Voltando ao exemplo da semente, a qual é plantada na terra, germinando com a junção da água, que somente cresce e frutifica com a presença da luz dos raios solares. Não é tudo um milagre? Sim, é um milagre, feito por algo que tem o poder, o qual, muito embora não vemos, porém, podemos apalpá-lo porque existe. Eis o paradoxo. Está não só diante dos nossos olhos, mas em nosso redor, nos protegendo e sustentando, acima de nossas cabeças e embaixo da planta dos nossos pés. Só não vê quem é cego? Não. O cego também o vê com os olhos da fé. Acredite, portanto. Como é maravilhoso esse Deus triuno, bendito em todas as suas obras. Aleluia, glórias e louvores, pois a Ele, desde agora e para sempre. Tópico 9, conclusão.
Finalizando essas considerações, que para muitos podem ser julgadas ingênuas, mas não irresponsáveis, digo isso pelo embasamento que julgo ser fiel e sincero na meditação mediante a inerrante palavra de Deus, apresento a título de curiosidade alguns fatos relacionando a figura geométrica do triângulo com a Santíssima Trindade, dentro e fora do contexto sagrado. As peculiaridades dessa figura geométrica ímpar que a relacionam com a Trindade, no seu modo de ver, ao meu modo de ver, e no que me concerne observar, são as seguintes. A. É utilizado como o símbolo do Deus Trino em algumas sociedades religiosas ou não. B. Tem algumas potencialidades próprias no campo da física que a fazem ser diferente das demais em se tratando de base de sustentação para qualquer estrutura e de si própria, como o caso do tripé. Qualquer estrutura sustentada por 3 pés, parênteses, mesa ou tamborete, os mais comuns, fecha parênteses, tem a propriedade da firmeza em si, mesmo se o piso de apoio for irregular, assim como também a figura, quando fabricada como uma ferramenta, comparada com a figura de um quadrado ou retângulo, essas duas últimas figuras não têm a força de sustentação em si próprias como a do triângulo, mas elas podem ser firmadas usando como suporte o próprio triângulo, fixado em 3 de suas bordas. C. Na construção das pirâmides do Egito, o triângulo exerceu grande influência, no que existe vários estudos científicos tentando desvendar o mistério que envolve as mesmas. E vejam só como a falta do conhecimento de Deus faz com que o homem inteligente tenha raciocínios ilógicos, como desse mesmo povo egípcio, no exemplo apresentado pelo pastor Jefferson Magno, em seu artigo transcrito no tópico 6º, informando que esse mesmo povo que construiu as faraônicas pirâmides adotavam uma teoria segundo a qual o mundo ou a terra, que era plana, era sustentada no espaço vazio por 5 gigantescos pilares. Pois, se eles tivessem um pouco mais de humildade e dissessem que eram 3 pilares, teriam acertado, mesmo a despeito da total ignorância sobre quem de fato sustenta o mundo no espaço. Não quero e nem devo me alongar mais, não tenho aqui a pretensão do convencimento de quem quer que seja. O que pretendi aqui, com toda a sinceridade, é expor um pensamento que me veio à mente, involuntariamente, ao qual julguei, salvo melhor juízo, útil para fortalecer a fé dos crentes sinceros, assim como me senti fortalecido ao fazer tais reflexões. Tenho para mim que as comparações feitas das 3 pessoas da Trindade com as coisas que vemos concretas e palpáveis a nosso redor, em nosso universo, exercendo as funções que são de suas exclusivas propriedades, em uma perfeita interação de poderes, para as quais não temos explicações, são úteis para nos oferecer suporte para sustentar a nossa fé em um Deus invisível, porém presente em suas ações dinâmicas, evidentes, concretas e palpáveis diante de nós, suas criaturas. Então é este o verdadeiro e principal motivo que me levou a esta ousada e difícil tarefa, ou seja, colocar o incrédulo em uma posição na qual ele não tem como negar a existência de Deus e de toda a sua obra criada. É uma situação análoga àquela em que Jesus colocou diante de Tomé em sua incredulidade e disse:
aspas, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, fecha aspas. Conclusão, é acreditar ou acreditar. Será que eu vou conseguir ao menos um? Pois ainda assim me sentirei recompensado. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos. E aí, galera, gostaram do assunto? Querem saber mais? Mande um e-mail para o Francisco, fm1928@gmail.com, e peçam a cópia do texto completo dos 3 vídeos.